falar sobre a influência do clima na produção de vinho. Então esse é um aspecto do terroir, né? A gente sabe que o terroir, uma das características é o clima local que influencia na produção. E aí tem alguns aspectos do clima que a gente precisa discutir, né? Que é a amplitude térmica do local, a quantidade de chuva, a incidência de sol, a temperatura e a altitude. Então esses 5 fatores eles são o que mais influencia no clima na região, né? E o que a gente pode dizer da temperatura e da incidência de luz solar, né? Que quanto mais quente é um local, quanto mais sol tem naquele local, mais a uva amadurece. Então mais açúcar vai ser produzido, né? Quanto mais maduro, mais álcool no vinho. Só que por outro lado perde o que? A acidez, que a fruta mais madura ela é menos ácida. Já num local que tem menos incidência de luz, menos calor, é o contrário. Então a gente vai ter mais acidez e menos álcool no vinho. E aí o primeiro ele é mais específico, é tinto. Então o tinto é mais alcoólico e menos ácido. E o branco já é numa região que tenha mais incidência, menos incidência de luz solar, que vai ser mais ácido e menos álcool. O outro aspecto é a chuva. Quanto mais chove numa região, pior é para o vinho. Então o que o vinho ele gosta? Ele gosta de chuva sempre constante, moderadas e constante ao longo do ano. Se tem um local que chove muito em determinado período do ano, é ruim para o amadurecimento da uva, né? Então o ideal é um clima que tenha chuva constante ao longo do ano e que não tenha muita chuva. Então 600 miligramas no ano é um número, 600, 700 seria um número interessante. Outro detalhe da chuva, não pode chover, não é interessante que chova muito na colheita, porque vai diluir os açúcares, a concentração de açúcar que vai ter no vinho final. E aí vai acabar sendo um vinho com menos sabor, menos álcool. Então a chuva também é um dos fatores climáticos. Um outro fator que tem é a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a variação da temperatura ao longo do dia. Então eu tenho um clima quente durante o dia e um clima frio à noite. Isso é o ideal para a uva, né? Porque durante o dia ela amadurece e à noite ela mantém o frescor e a acidez. Então esse equilíbrio entre manhã e noite, manhã quente e noite fria, é o ideal, né? Esse equilíbrio. E esse é um dos motivos na região quente, eles escolherem plantar a videira na serra, na montanha, nas colinas, porque lá à noite vai ser frio e de dia é quente. E ainda dentro do clima, outra característica é a altitude, né? Que influencia na temperatura. Então você tem a cada mil metros que você sobe, baixa 7 graus a temperatura. Então isso também vai influenciar na maturação da uva, que vai influenciar no vinho final. Alguns exemplos, né, de vinho que a gente tem aqui na loja. Aqui eu tenho um Chardonnay da Borgonha, então é um clima mais resfriado, vamos considerar assim, e é bom para produzir brancos. Esse é um Chardonnay, então ele vai ser ácido e com menos álcool, vamos considerar assim, dentro daquilo que a gente estava falando da influência do clima. Já esse daqui é um Syrah, é um blend, na verdade, do Vale do São Francisco. É uma região aqui do Brasil, no Nordeste, que é quente o ano todo. Acaba produzindo vinhos tintos mais potentes, encorpados, mais alcoólicos, que é o caso desse Gran Reserva da Rio Sol. E o último exemplo que eu tenho é de uma região fria para produzir tintos no Chile, que aqui é um Pinot Noir do Vale do Leida, lá próximo de Casablanca, que é a região costeira do Chile, que é uma região sempre fria, né? Ela está sempre com uma corrente que traz o frio do oceano para dentro do continente. Então dá certo para um Pinot Noir, que é o caso desse vinho aqui. Ou seja, depende, o clima ele influencia na produção de vinho e depende da uva que o produtor está plantando naquela região. Você acaba escolhendo a uva em função do clima. Então o clima realmente tem uma grande influência dentro da produção dos vinhos.
Agora, o que tem acontecido nos últimos 20, 30 anos na produção de vinho no mundo? O aquecimento global. Então, por conta do aquecimento, da diferença de temperatura, a videira é uma planta que é muito sensível a essa variação. Já tem se percebido no setor, no mercado, a influência da alteração do clima no planeta. Por exemplo, eu tenho em Bordeaux, na França. Lá é uma região quente da França, o sul da França, né? Lá tem ficado cada vez mais quente. Então isso influencia na época da colheita, então tem mudado dias, semanas da época de colher, está mudando em função de estar mais quente antes do período que antes ficava quente, agora está ficando mais cedo, então muda o período da colheita. E o outro detalhe é que as autoridades de Bordeaux estão autorizando usar castas, tintas diferentes. Castas que não utilizavam há 100 anos atrás, agora eles estão começando a utilizar, justamente por conta dessa mudança climática. O tipo de uva tende a ser outro, está mudando a variedade de uva que está se usando lá, que é permitido usar lá, na verdade. Outro exemplo, Borgonha, que já é no norte da França. Borgonha sempre teve um problema com frio, né, para a produção de tintos, os champanhe e os vinhos brancos. O que tem acontecido lá? Eles não têm tido mais problema em produzir esses vinhos por conta do frio. Na verdade, agora é um problema, entre aspas, bom para eles, porque a região que era considerada muito fria, agora está na temperatura mais moderada para a produção de vinho. E o terceiro exemplo, dentro dessa linha do aquecimento global e da influência do clima, é a Inglaterra, que ela não é um país que tem uma produção de vinho considerável, mas passou a produzir espumantes no sul da Inglaterra, já espumantes parecidos com o de champanhe, que está um pouco mais abaixo. Ou seja, como se a temperatura de champanhe há 50 anos atrás é a temperatura que agora está lá na Inglaterra. E aí a uva está se adaptando da mesma maneira que se adaptava em champanhe lá na Inglaterra. Que não acontecia isso há 100 anos atrás, por exemplo. Não era possível essa qualidade de produção lá na Inglaterra há 100 anos atrás, que agora já é uma realidade. Outro exemplo, o quarto exemplo para a gente finalizar, a Alemanha. A Alemanha é um país que está mais ao norte na Europa e tem sentido uma influência muito grande das questões climáticas. Lá a uva, que é as principais tinta, é Pinot Noir, tem já começado a produzir em regiões que antes não produzia. Então isso é uma coisa que vai acontecer, é uma realidade, a evolução do clima no planeta, e a videira, por ser muito sensível, ela vai mudando as regiões do planeta onde vai ser cultivada. Onde não se cultivava antes, agora está começando a se cultivar. Onde se cultivava, por estar muito quente, vai parar de produzir. Então isso é uma consequência do clima dentro da produção da uva.